Fala galera, Guerra Civil estreia nos cinemas de todo o Brasil nessa semana. Eu já assisti o filme na cabine de imprensa, a crítica completa sem spoilers já está liberada aqui no canal. Nesse vídeo aqui é óbvio que teremos spoilers, porque eu todos os spoilers do filme, todos os spoilers de Guerra Civil. Galera, estou com meu roteirinho pronto aqui, qualquer coisa que eu precise parar para a gente poder conversar com um pouco mais de detalhes sobre o que acontece, em determinada cena, sequência, o que for, aí eu paro e a gente sai conversando, tá bom? Então bora lá. O filme começa simplesmente mostrando que os Estados Unidos caíram numa Segunda Guerra Civil, com o Texas e a Califórnia formando a milícia das forças ocidentais, tá? A gente vê o presidente do país já por 3 mandatos, tá? Fazendo um discurso sobre as forças ocidentais terem sido duramente atingidas pelos estados legalistas, chamando de uma grande vitória. A gente vai para a fotojornalista Liz Smith, onde ela está assistindo o discurso do seu quarto de hotel na cidade de Nova York, enquanto vê um atentado à bomba ocorrendo no centro da cidade, tá? A gente vê isso pela janela. No dia seguinte, Lee se junta ao colega Joe, que é o Wagner Moura, enquanto eles vão ao centro da cidade em meio a um protesto, tá? Uma jornalista mais jovem, tá? Que é a Jessie, leva um tapa no rosto no meio do caos, e Lee vai cuidar dela e dá a Jessie seu colete fluorescente, tá? Lee então percebe uma mulher correndo para a multidão com uma bandeira americana e se abaixa para se proteger com Jessie, enquanto a mulher avança e ataca a multidão com uma bomba. Ela simplesmente provoca ali um atentado. Assim que o barulho passa, Lee e Jessie tiram fotos do que aconteceu. Lee e Joe, mais tarde, se juntam ao seu mentor Sammy Cara, tá rolando ali um jantar em um hotel, tá? Junto com outros jornalistas ali. Eles planejam percorrer as zonas de guerra do país para chegar a Washington, para fazer uma entrevista com o presidente, apesar de eles considerar a imprensa tá, como uma inimiga. Eles sabem que a viagem vai ser perigosa e, apesar da idade, o Sammy insiste que ele se junte a eles para ir para a linha de frente em Charlottesville, que é na Virgínia. Jessie ouve e se aproxima de Lee, pois Jessie a considera sua ídola e quer tirar fotos da guerra, enquanto ela também está se desenrolando, tá? Assim como a Lee faz. O grupo se prepara para ser no dia seguinte, com Lee vendo Jessie se juntando a eles. Ela e Joe têm uma conversa não muito discreta sobre Jessie e Sammy estarem com eles. Só que o Joe garante que não vai ter problemas, tá? Depois de algum tempo dirigindo, eles param para abastecer, o que só podem fazer em troca de moeda canadense, tá? Do dólar canadense. Um dos homens armados leva Jessie embora, onde Lee a segue. Ele a leva para ver 2 saqueadores enforcados pelos pulsos, após serem severamente torturados. O atirador dá a Lee e Jessie a opção de, cara, executar eles, decidir assim, simplesmente. Ele dá a elas a oportunidade de decidir quem que vai morrer primeiro. É isso que acontece ali, tá? Lee apenas pede que ele pose ao lado dos homens para uma foto antes de matar eles, que a gente acaba não vendo, tá? Só que a gente entende que realmente acontece aquilo ali. E até esse atirador, cara, a gente entende que esse personagem ali sofreu bullying de um dos homens que agora estão presos, que foram torturados ali, tá? Porque ele começa a falar sobre o contato que ele tinha com aquele homem ali preso no passado. E começa a trazer lembranças, assim, no colégio ele nem conversava comigo e agora ele tá falando mais do que ele falava antigamente, assim. Que o homem, né, preso, torturado, ele tá dizendo que só tentou pegar comida para a sua família, né? Então, é aquela troca de percepção que a gente tem com essa queda, literalmente, assim como eu apontei, cara, no vídeo, sem spoilers, tá? Quando tu perde essa noção de leis perante a sociedade e tudo mais, tá? E a partir dali, galera, quando eles pegam a estrada novamente, tá? A Jessie reclama que ela não conseguiu tirar uma única foto, tá? O grupo para em um shopping abandonado para que Jessie possa tirar fotos de um helicóptero caído. Só que ao mesmo tempo, ela pede desculpas ali por ela parecer uma carga nessa viagem, tá? E Lee, simplesmente assim, ela não importa muito com essa conversa. À noite, eles sentam e observam um tiroteio acontecendo à distância, enquanto, cara, os tiros vão iluminando o céu. Seguindo em frente, os 4 devem passar por uma zona de atiradores de elite, permanecendo vivos e ao mesmo tempo, enquanto que tentam, né, um atirador de elite conseguir atirar o outro. E nisso o personagem do Joe, que é o personagem do Wagner Moura, tem até muita importância porque ele tenta tirar informações dos soldados sobre eles estão amando de quem. E na verdade eles não estão ali amando de ninguém. É simplesmente eles estão tentando atirar num homem que está tentando atirar neles. Simplesmente essa situação que está colocada, ou seja, tu não tem mais essa noção de um exército contra a força ocidental, não. O conflito ele se torna completamente diferente nesse momento ali, e a gente vai entendendo à medida que essas conversas e esses encontros vão acontecendo no decorrer da estrada, tá? Eles testemunham enquanto vários homens são baleados na frente deles.
O grupo segue os homens armados da milícia aliada até o prédio, onde eles retiram o atirador e capturam o resto de seus homens. Os 4 então chegam a um campo de refugiados. Enquanto relaxam e se alimentam, Lee e Jesse continuam a se relacionar, tá? Enquanto Jesse revela fotos que tirou durante a caça ao atirador. E tem uma conversa entre a Jessie ali que é muito importante, que assim, a Jessie pergunta para Lee se, caso ela fosse baleada, se a Lee tiraria fotos dela daquele momento ali, né? Se realmente faria aquele registro, tá? E ali, cara, ela é uma fotojornalista já com uma carreira enorme e ela cobriu muitos conflitos ao redor do mundo. Então, o filme mostra em pequenos flashbacks, assim, situações bem fortes que ali estava presente e registrou os momentos acontecendo, tá? E ali simplesmente coloca para Jessie que possivelmente isso vai acabar acontecendo com a Jessie, porque como ela não tem essa experiência, ela quer, porque quer se colocar nessa posição de cobrir o acontecimento todo da maneira como está acontecendo, possivelmente algo vai acontecer com ela, tá? Nesse conflito. E a Jessie pergunta para ele se ela tiraria foto dela, né, morta. Ali não responde, só fala o seguinte, né? O que você acha? Isso vai ser muito importante para um evento que acontece lá no final do filme, tá? Seguindo, Jessie traz à tona o início da carreira de Lee, onde ela conseguiu a foto perfeita de um evento de um massacre, tá? Na Antifa. Lee diz a Jessie que ela tirou ótimas fotos. O grupo então passa a noite, cara, simplesmente ali confraternizando, tá? Continuando sua jornada, os 4 param em uma cidade que parece não ser afetada pela guerra em curso, já que as pessoas vivem pacificamente. O grupo para trocar de roupa e Joe pergunta à dona da loja se ele sabe que é uma guerra civil acontecendo em todo o país. Só que a mulher avisa Joe que a cidade está optando por ignorar tudo o que acontece. Mais tarde, o grupo vê que um carro está em alta velocidade para alcançá-los. Aqui até, deixa eu voltar um pouquinho nesse momento aqui do roteiro. Até nesse momento, cara, que eles estão parados nessa cidade ali, que está, né, se colocando como não tivesse acontecendo a guerra civil que acontece, né, ao redor dela. O Sammy tá fumando um cigarro, escorado no carro, de frente ali para aquela loja. Quando ele sai, o Sammy diz para Lee assim, olha para cima, sem chamar muita atenção. Ali pega o cigarro do Sammy, dá uma tragada e rapidamente, assim, com cuidado, dá uma olhada para cima e ela vê que existem sim alguns moradores armados cuidando eles ali na rua, né, e fazendo realmente essa vigia do que acontece, ou seja, não é exatamente a conversa que estava rolando dentro da loja que acontece na cidade, né? Existe sim esse conhecimento, só que existe essa maneira como se fosse uma grande bolha dentro dessa comunidade, para que as coisas se mantenham numa certa normalidade, tá? A comunidade inteira, ela tá assim, como se nada tivesse realmente acontecendo. Mais tarde o grupo vê que um carro tem alta velocidade para alcançar eles, tá? Temendo o pior, eles ficam surpresos ao descobrir que são os amigos repórteres de Joe de Hong Kong, o Tony e o Bohai. E esses 2 repórteres são apresentados pra gente no filme lá no primeiro evento que tem em Nova York, o evento que logo depois, né, a Lee e a Jessie se conhecem, que daí entra aquela mulher lá com uma bomba na mochila e acontece o atentado. E esses 2 jornalistas de Hong Kong, eles são próximos do Joe, tá? Então, quando acontece todo esse momento de perseguição ali, parece que vai ser alguma coisa pior que vai acontecer, só que na verdade são esses 2. Só que isso vai, querendo ou não, preparando algo que vai acontecer logo em breve, tá? Tony entra pela janela da van do grupo para se divertir e Jesse faz o mesmo entrando no carro de Tony lá com o Bohai. Eles continuam, cara, simplesmente indo, até que os outros jornalistas vejam que o carro parou com as 2 portas abertas, porque simplesmente o que acontece? O Bohai, junto com a Jessie, simplesmente eles aceleram e vão embora na frente. E somem, tá, da vista, ali de onde está o Joe e ali o Sammy e o Tony. Logo depois, passa, cara, um carro blindado, onde a caminhonete ali, onde tá, né, o Joe e ali os outros 2, ele quase bate de frente. Eles desviam, acabam caindo na mata. Quando eles voltam, eles estão cada vez mais preocupados porque eles não conseguem encontrar onde estão, né, o outro carro com a Jessie presente. Até o momento que eles acham esse carro com as portas abertas lá, tá? Só que daí o que acontece? Eles são confrontados por homens armados, eles são legalistas, tá? Que assassinam pessoas que passam e as jogam em covas rasas. O chefe dos atiradores, que é interpretado por Jesse Plemons, atira em Bohai e deixa os outros em pânico. E a sequência toda, galera, o que acontece assim? São 3 soldados, onde o líder ali é o personagem do Jesse Plemons, tá?
Eles levam o Bohai e a Jess pra lá, e nesse momento, os outros 4, eles decidem intervir, só que o Sam avisa eles muito bem, assim, que se eles forem ali, eles vão morrer, porque a situação toda colocada, nenhum tipo de conversa vai realmente resolver a situação. O Joe ali e o Tony vão mesmo assim, porque eles também não têm alternativa. É a única maneira de conseguir salvar, né, a Jess e o Bohai. Aí o personagem do Jess Plimons, cara, atira ali no Bohai. E rola toda uma conversa de tensão, cara, que é pra mim uma das cenas mais fortes, uma sequência mais forte do filme todo ali, onde o personagem do Jess Plimons vai simplesmente indagando, interrogando, botando um pânico e sem nenhum momento assim, ó, subir o tom de voz. Obviamente ele tá armado, né, e ele provoca que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Simplesmente isso. E ele começa a perguntar de onde cada um é. E quando chega, né, no Tony, o Tony é simplesmente de Hong Kong. Assim que o personagem de Jess Plimons escuta aquilo, já atira e mata o Tony também. E vai acontecer a mesma coisa com a Lee, com o Joe e com a Jess. É a mesma coisa que vai acontecer. Só que exatamente nesse momento, vem a caminhonete lá de imprensa, né, onde estavam todos os outros ali, dirigido pelo Sammy, e o Sammy atropela ali o personagem do Jess Plimons, atropela também um outro soldado. Só que, nesse momento, a Jessie, que estava, né, de joelhos no chão ali, ela acaba caindo na cova rasa para não ser atropelada. E na cova rasa, cara, a câmera mostra-se num plongé. A gente vê de cima a imagem, a Jessie deitada em cima de vários e vários corpos. Vários corpos. E até ela conseguir sair é muito difícil, e ela é ajudada depois pelo Joe, né, que a puxa ali para cima. Eles entram ali na caminhonete junto com o Sam e partem. Só que nisso sai o soldado que tava... De onde é que estavam saindo esses corpos? Tá? Eles estavam saindo da caçamba de um caminhão, aqueles caminhões gigantes, assim. Tá? E o soldado que estava dirigindo esse caminhão, ele sai, pega o metralhador e atira. E a caminhonete ali da imprensa vai embora, né? Só que ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, o Sammy acaba sendo atingido. E isso a gente descobre logo depois, tá? Porque assim, a Jessie, cara, ela passa mal por tudo que aconteceu e ela vomitando o carro. E logo depois o Sammy diz que não tem mais como ele dirigir. O Joe não entende do porquê, tá? E ali vê e fala o que tá acontecendo. Que o Sammy tomou um tiro, tá? Eles trocam rapidamente, assim, de lugar no carro, tá? O Joe e a Lee pegam o Sammy e colocam no banco de trás. E ele tá sangrando muito já. E o Joe pega a direção e eles partem, cara, a milhão ali pela estrada, tá? Até eles chegarem na base militar das Forças Ocidentais lá em Charlottesville. E eles passam, inclusive, por uma floresta em chamas, assim. Quando eles chegam no acampamento, o Sammy morreu, tá? Devido aos ferimentos. E o grupo se encontra com uma repórter britânica chamada Anya. E, nesse momento, cara, o Joe, ele é o personagem que tá enlouquecido por causa de tudo que aconteceu. Inclusive dizendo que, nesse momento, o Sammy morreu por nada. Por quê? O presidente, simplesmente, tá? Ele não tem mais o controle sobre a situação, ou seja, tudo que aconteceu, tá? Os generais legalistas, que são os generais ainda pertencentes ao governo americano, pertencentes ao presidente dos Estados Unidos ali, eles já se renderam, ou seja, não existe mais nenhum tipo de problemas para que as forças ocidentais cheguem a Washington, ou seja, tudo aquilo que o Sammy queria cobrir, ele não tem nem como cobrir, ou seja, ele entrou naquele carro com um propósito quanto jornalista e não existe mais esse propósito no momento que eles chegam ali, ou seja, o Joe começa a se culpar por tudo que aconteceu e também colocar muito que o Sammy morreu por nada, tá? Seguindo aqui nosso roteirinho e tudo mais, entendeu? Tadadam. Lee, Joe e Jess se juntam às forças ocidentais enquanto eles se dirigem para Washington com a intenção de invadir a Casa Branca e colocar as mãos no presidente. Assim que eles entram na zona de guerra, Jess fica mais pronta do que nunca assim, para tirar fotos, enquanto ele permanece em choque e entorpecido com o que está acontecendo. E o que
tem, tá? Nesse momento, por que a Lee fica tão travada, assim, para executar, cara, aquilo que é o dom dela e que ela executa tão bem há tantos anos, assim. Tem uma conversa, num momento lá onde, depois da sequência toda que eles param para abastecer, que eles param ali próximo de uma cidade, que eles começam a ver, simplesmente, né, os tiros cruzarem os céus ali, a briga entre os legalistas e as forças ocidentais, tem toda uma sequência ali que é a relação dos personagens, tá? Onde a gente vê a Lee e o Sammy conversando, e o Sammy fala pra Lee do porquê que ela tá daquele jeito ali, tão fechada e tão contra a Jessie. Porque justamente ela tá passando por um momento de crise. É uma crise existencial, que ela não sabe mais o que fazer. Então que ela tá também colocando isso que tá passando dentro dela ali e jogando isso pros outros. E por isso que ela tá agindo daquela forma ali. E também tem uma grande sequência entre o Joe e a Jessie, onde o Joe se mostra bastante preocupado com a Jessie para ajudar ela. E nesse momento final, depois de tudo que acontece, da Jessie também ter ficado lá dentro, naquela cova rasa, ter tocado nos corpos mortos, aquela coisa toda. Cara, a Jessie é como se fosse ali. E isso nos melhores momentos dali, onde... Como que o filme executa essa questão do fotojornalista ali, né? A gente vê que eles, para andar e se movimentar e conseguirem capturar as imagens que eles capturam, eles são sempre protegidos pelo o exército que está presente naquele momento ali. E ali ela não consegue se movimentar. Ela é levada pelo Joe, ela não tem mais a sua atitude quanto profissional. E a Jess está completamente ao contrário. Parece que ela faz aquilo há muito tempo e ela não tem nenhum tipo de momento onde tu percebe algum tipo de excitação como ela tinha antes. É completamente diferente toda essa estrutura final ali, tá? E cara, e as batalhas elas vão acontecendo sem parar, e as forças ocidentais vão cada vez mais chegando próximo da Casa Branca lá em Washington e tudo mais, tá? As forças ocidentais, elas acabam com as forças legalistas restantes e seguem para a Casa Branca, tá? O serviço secreto parece estar levando o presidente com eles, só que os soldados sabem que é uma isca. E aqui, o que acontece? Sai 3 carros blindados, né, com o serviço secreto, sai da Casa Branca, eles são encurralados ali pelas forças ocidentais que matam todos os presentes. Ali, percebe que tem algo diferente ali. E ela corre para a Casa Branca. Nisso ela é seguida pelo Joe, nisso ela é seguida pela Jess, e alguns soldados desse batalhão da Força Ocidental seguem também. E nisso eles invadem a Casa Branca, tá? E dentro da Casa Branca, galera, tem uma coisa assim que é muito importante o que vai acontecendo, tá? E a partir de agora vai ser um roteirinho, cara. Muito importante o que vai acontecendo. Tem mais alguns homens do serviço secreto ali que vão sendo derrotados à medida que as coisas vão acontecendo. Tem uma agente secreta que tenta negociar para o presidente se render. Uma soldada da Força Ocidental conversa com ela e essa tentativa dela, né, negociar essa rendição do presidente dura 30 segundos, porque logo depois ela é morta ali por essas soldadas das Forças Ocidentais e eles seguem entrando cada vez mais próximo de onde é o destino deles, que é a Sala Oval. E tem um momento onde, num dos corredores, tá? O que a Lee fazia, antigamente, que a gente entende como uma marca registrada dela ali? Tem as 2 pilastras e tem um corredor. Nesse corredor, tá, quando os soldados estão protegidos pelas paredes aqui, aparece sempre um soldado do outro lado, nesse caso aqui é um agente secreto, que está atirando, e ali sempre passava correndo e fotografando, tá? Só que em nenhum momento ela parava. A Jessie, quase próxima a Sala Oval, ela executa a mesma coisa. Ela simplesmente faz essa passagem, só que ela para. No momento que ela para, vem um agente secreto e atira contra ela. Ali percebe e se coloca à frente. No que ela se coloca à frente, ela empurra a Jessie pro chão para proteger a Jessie, só que ela é alvejada nas costas. E a Jessie, caída do chão, tira as fotos daquele momento ali do que está acontecendo. Então a gente vê, né, em fotografia, simplesmente a Lee tomando tiro e caindo, e uma sequência de fotos disso acontecendo até o momento que a Lee fica do lado da Jessie ali no chão, já morta. E a Jessie, ela não olha para ali. Os soldados seguem nesse corredor, vão matando os agentes que estão ali ainda,
e vão seguindo para Saloval, e o Joe segue junto, tá? Porque qual era a grande parte de objetivo do Joe, tá? Ali, o grande objetivo era o quê? Era tirar a foto desse momento onde o presidente seria rendido ou o presidente seria morto, tá? Uma ou outra coisa aconteceria com o presidente. Esse era o grande objetivo dali. O grande objetivo do Joe era conseguir fazer uma entrevista com o presidente. Então, para isso que cada um deles, juntos, queria ir para Washington, tá? A Jessie, nesse momento que ela levanta, ela não olha para ali. E isso muito reflete aquela conversa que elas tinham antes sobre se ali iria tirar fotos da Jessie morrendo. E muito do que o filme fala é o quê? Que essa profissão, eles não têm tempo para sofrer, eles não têm tempo para pesar. Ainda mais dentro de um conflito acontecendo. Então, esse sofrimento ele vem depois. E nesse momento, a Jessie basicamente age da maneira como ali fala que alguém nessa profissão tem que agir. E ela perde completamente, cara, não só a sua hesitação, mas qualquer tipo de inocência que ela ainda tinha em relação a ser uma fotojornalista dentro desses conflitos. Ela dá alguns passos e nesse momento ela pega e volta, tá? Ela pega e olha para trás, assim. E quando ela olha para trás, aí é o único momento breve que ela pega e olha para ali deitado no chão. A Jessie segue para Saloval. Na Saloval, tem um outro agente ainda secreto ali que é morto pelos soldados. Os soldados pegam o presidente, tá ali pedindo pela vida. O Joe toma a frente e diz para os soldados pararem, se aproxima do presidente e pergunta qual seria a sua última declaração. E o presidente pede para ele que não deixem matar ele. O Joe só responde: obrigado, isso serve. Levanta. No momento que entra a Jessie, o presidente ali, ele é executado, tá, com alguns tiros ali, e isso tudo é registrado pela Jessie, né, e a gente vê novamente uma sequência de fotos acontecendo, e nisso o filme acaba. E os créditos, tá, simplesmente tem uma sequência onde os soldados que invadiram, né, a Casa Branca estão ao lado, perfilados, com o corpo do presidente deitado no chão morto, e o Joe ali também presente. E isso vai sendo revelado, como se fosse a última foto que a Jessie tirou, e ela estava num processo de revelação. E assim que se encerra o Guerra Civil. Então, galera, esses aqui foram todos os spoilers de Guerra Civil. Coloquem embaixo nos comentários o que acharam. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tag04, viva o sonho aqui.